Diz o seguinte a palavra do nosso Deus, Josué, capítulo 1. Acho que todos acharam aí, né? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar mais uma vez? Incline a sua fronte. Senhor amado, estamos prestes a meditar nesse texto da Escritura e o Senhor sabe da nossa incapacidade de pregar a Tua palavra, de entender a Tua palavra, e por isso dependemos completamente do poder do Teu Espírito Santo. Quebra as cadeias do nosso coração, Senhor, que diante da palavra, da Tua palavra, o nosso coração possa ser quebrantado, ó Pai. Que de fato, Senhor, ó Deus, venha ressoar com a Tua voz através da Tua palavra em nossos corações. Ajuda aquele que está cansado, fraco, com medo. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, de todos aqueles que estão ouvindo pelas redes sociais e aqui a Tua palavra. É o que nós te pedimos e suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, desde a queda dos nossos primeiros pais, nós temos que conviver com o medo de uma maneira pecaminosa. Antes da queda, poderia até existir o medo, porque o medo é um elemento importante para que a gente não cometa algumas coisas erradas. Uma certa medida de medo é importante. Uma certa medida de medo, na verdade, nos deixa precavidos em relação a algumas coisas erradas que poderíamos fazer. Mas depois da queda, tudo fica desvirtuado, tudo muda. O medo passa a controlar os corações. Nós não conseguimos mais lidar com o medo e não conseguimos mais ser equilibrados em relação às nossas preocupações, ansiedades, os nossos temores. E é verdade, meus irmãos, que embora a tecnologia avance, embora o mundo esteja caminhando para cada vez mais descobertas científicas e tecnológicas, o ser humano continua e prossegue cada vez mais sendo atormentado pelos medos de sua própria alma. E conosco, que somos cristãos, somos também tentados a isso, a viver ansiosos, a viver temerosos. É o medo por conta das preocupações pelo dia de amanhã. É o medo por conta da criação de nossos filhos. É o medo por conta de preocupações relacionadas ao governo, à economia. É o medo de tantas coisas, por tantas coisas. E isso acaba dominando, se não tomarmos cuidado, o nosso coração. Daí ficamos presos. E o medo, ele passa realmente a aprisionar. O medo tira toda a felicidade. O medo tira toda a alegria.
O medo faz com que não façamos as coisas mais por prazer, mas por uma certa obrigação. O temor, o medo descontrolado, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, por causa do nosso próprio pecado, às vezes nos aprisiona. E por tantas vezes, meus irmãos, descrentes e até crentes, convivem e até são dominados pelo medo de cada dia. Mas é fato que é necessário, diante de todas essas circunstâncias adversas, sermos corajosos. Shakespeare disse o seguinte certa vez: os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez. O coração covarde tende a sentir medo a todo momento. E muitas vezes o nosso coração é assim. E por isso, cada vez mais se torna raro ou raras as pessoas corajosas. As pessoas que, embora possam ter algum tipo de medo, enfrentem os seus medos. E isso que Deus quer fazer conosco nessa noite, meus irmãos. Nos dar a consciência de que teremos sim que conviver com os nossos medos interiores, ainda nessa terra, pois nós não estamos no céu, não fomos glorificados. Mas precisamos conviver de uma maneira adequada com os nossos medos. Precisamos ter coragem. E coragem é não a ausência de medo, mas é enfrentar de uma maneira bíblica, de uma maneira que Cristo revela na sua palavra, de uma maneira de acordo com a vontade de Deus, enfrentar os nossos temores. Esse texto é propício para falarmos sobre isso, meus irmãos, pois essa é a temática desse texto. O texto que nós lemos está dentro do livro de Josué, e esse livro foi escrito com o propósito de mostrar como o povo de Deus conquistou Canaã e se estabeleceu em Canaã, e todas as promessas de Deus foram se cumprindo no povo de Deus. Guerra após guerra, se via milagre após milagre. Este livro está aqui para mostrar que o povo de Deus conseguiu conquistas, não pelo seu próprio mérito. Porque, na maioria das vezes, o povo de Deus tinha um exército menor do que o exército inimigo. O povo de Deus era em menor número e capacidade do que o inimigo. Por isso, este livro está aqui para demonstrar, meus irmãos, entre outras coisas, que o estabelecimento da Canaã terrena aconteceu em meio a cumprimento de promessas, em meio a milagres, em meio a prodígios que Deus fez operar para que o seu nome fosse exaltado, para que o seu nome fosse glorificado. O contexto desse texto demonstra que Moisés morreu, grande líder de Israel. E agora o novo líder ali está tomando posse dessa direção. Deus precisava encorajar o povo. Deus precisava encorajar esse novo líder, Josué. E nós vemos então aqui palavras de encorajamento. Ser forte, corajoso, se esforce. Deus está encorajando o seu povo durante séculos, durante muito tempo, durante milênios, através desse texto das Sagradas Escrituras. E eu espero que Deus venha nos encorajar nessa noite, e que a gente possa então enfrentar de uma maneira mais bíblica, mais corajosa, os nossos temores de cada dia, os nossos medos de cada dia. Eu quero expor esse texto aos irmãos com base em duas perguntas importantes. Por que Josué precisaria ter coragem? Nós vamos responder essa pergunta. E por que ele poderia ter coragem? Por que ele precisava ter coragem? E por que ele teria capacidade de ter essa coragem? Vamos responder a primeira pergunta. Por que Moisés precisava ter coragem? A primeira coisa importante aqui que causaria temor a Josué foi a morte de Moisés. Josué precisaria ter coragem, né? Foi a morte de Moisés. No contexto anterior, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, versículo 9 até o 12, nós vamos observar que Moisés morreu e nós vamos observar como Moisés tinha um grande prestígio diante do povo de Deus.
não seria nada fácil para Josué substituir um grande homem de Deus como Moisés. Ele precisaria ter coragem por conta disso, primeiramente. Olha só a descrição de Deuteronômio, contexto anterior, Deuteronômio 34, versículo 9 até o versículo 12. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhe ordenara a Moisés. Olha essa descrição, verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Pergunto-vos, meus irmãos, seria fácil substituir alguém como Moisés? Não. Automaticamente, o próprio Josué poderia ter algum tipo de temor. Afinal de contas, aquele com quem ele aprendeu tudo o que ele sabia sobre a lei do Senhor, havia ali partido. E ele deveria ali tomar a liderança desse povo. Certamente o seu coração tinha alguma medida de medo. Do lado do povo, igualmente. Talvez uns dissessem uns para os outros: o que será de nós? Moisés, o grande homem de Deus, agora foi levado por Deus. O que será agora de Israel? Josué poderia então ter a capacidade de liderar este povo? Vários questionamentos, vários temores poderiam subir ao coração deste povo. Por isso, a palavra de Deus: seja forte e corajoso. Eles precisariam ser fortes e corajosos, representados na pessoa de Josué, meus irmãos, porque, afinal de contas, Josué enfrentaria as mais terríveis batalhas. Eram nações mais poderosas do que Israel. Na verdade, Israel não era uma nação poderosa belicamente. Era o mesmo, dadas as devidas proporções, se é que podemos fazer alguma comparação hoje, que enfrentássemos uma das grandes potências nucleares, ou os Estados Unidos, ou a Rússia. Com certeza nós sentiríamos medo. E o povo de Israel teria que, inclusive, invadir aquele lugar e tomar posse daquela terra. Eles precisariam ter coragem, porque eles enfrentariam guerras. Seriam momentos, ocasiões nada agradáveis, sanguinárias, pessoas mortas, dos mais variados tipos. E a guerra é horrenda, a guerra é terrível. E quando nós olhamos as narrativas bíblicas, nós às vezes perdemos essa noção de que havia um contexto muito sanguinário ali. Era necessário. Deus havia, nesse contexto, ordenado a invasão dessa localidade. Mas, convenhamos, meus irmãos, não era nada fácil. Conviver em todo o contexto de guerra, uma campanha que duraria muito tempo. Por isso, Josué precisaria ser forte e corajoso. Ele tinha, além de tudo, também a difícil missão de fazer o povo de Deus se estabelecer naquela terra. Não seria nada fácil do ponto de vista bélico. Não seria nada fácil do ponto de vista teológico. Teológico porque aquela terra era uma terra cheia de nações pagãs, que adoravam outros deuses. E o povo poderia ser, como foi lá na frente, influenciado pelos falsos deuses dessas nações. O desafio de Josué, então, o desafio de todo o povo, não era nada fácil. Por último, o do porquê ele precisaria ter coragem, era porque, além de precisar fazer com que o povo entrasse na terra, como nos diz o versículo de número 6, observem: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, além de fazer o povo entrar na terra,
Josué deveria ter coragem para fazer isso debaixo de algumas condições. Fazer isso da maneira certa. Veja, irmãos, nós temos duas questões importantes aqui. Fazer a coisa certa e fazer a coisa certa da maneira certa. Num contexto de guerra, num contexto, eu digo de guerra porque é confuso, é bagunçado. É difícil de você extrair uma ética da guerra, embora exista. Você tem o objetivo de uma missão ali, você tem uma missão bélica, de invasão. Só que você tem que fazer aquilo, ainda por cima, da maneira certa. Onde nós observamos isso no texto? Versículos 7 e 8, observe. Tão somente ser forte e muito corajoso, verso 7, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Versículo 8, os irmãos podem ler, por favor? Veja, meus irmãos, fazer a coisa certa da maneira certa, ou seja, de acordo com a lei de Deus. Eles poderiam ser tentados no meio de todo esse processo para alcançar um fim, ser tentados a tentar alcançar esse fim com um meio equivocado. Por isso, Deus diz para Josué: você vai invadir a terra, você tem essa missão com todo esse povo, mas façam tudo de acordo com a palavra, com a minha palavra, com a minha lei. Tudo aquilo que meu servo Moisés ensinou. É fazer a coisa certa da maneira certa. Nós temos o drástico exemplo de Acã no livro de Josué. Quando o povo de Deus invadiu determinada nação, e a ordem era que não se pegasse nenhum resquício, nenhum resto, nenhum despojo daquela nação. E Acã tomou ali coisas preciosas e Deus tinha ordenado para não fazer. Eles conseguiram derrotar aquela nação? Conseguiram, mas não da maneira certa. Por isso Deus castiga, por isso Deus mostra o pecado e depois eles acabam perdendo algumas batalhas, como Deus demonstrando a sua própria ira em relação ao seu povo. Por isso, não é nada fácil, meus irmãos, fazer a coisa certa da maneira certa. Por estas razões que Josué e o povo eles deveriam ser corajosos. E exatamente por estas razões, meus irmãos, que nós devemos ter coragem, que você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem porque a sua missão não é fácil. Nós não estamos nos novos céus e nova terra. Coisas cotidianas como casamento, trabalho, igreja, coisas aparentemente simples se tornam difíceis por conta do pecado. A nossa missão não é nada fácil. Por isso nós precisamos então ser corajosos. Por isso você precisa ser corajoso, corajosa. Você precisa ser corajoso, corajosa em relação à missão que Deus te deu na igreja de Jesus Cristo. Você precisa ser corajoso, corajosa em relação à missão que Deus te deu em criar os seus filhos, ou seu filho. A missão familiar que Deus te deu. O trabalho que Deus te deu. E não é nada fácil, porque você pode até alcançar um fim, mas você tem que alcançar o fim da maneira correta. Não por meios equivocados, não burlando a lei de Deus, não desprezando a lei de Deus, pois de nada adiantaria alcançar e conquistar coisas na vida, quebrando os mandamentos do Senhor. Essa é uma atitude ímpia. São vários os desafios, meus irmãos, que nos cercam todos os dias. Nós precisamos ter coragem para fazer a coisa certa da maneira certa.
Quem sabe você não está com medo no seu coração? É possível, é provável que você esteja, né? Se Deus deixou esse texto para nós hoje. Saúde, casamento, família, trabalho, tantas coisas. Não deixe que o medo te domine. Não deixe que o medo tire a alegria da sua alma. Deus não disse isso para Josué somente. Esse texto é inspirado e Deus está dizendo isso para todos nós. Ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso, meu irmão, minha irmã, porque a missão é difícil. Seja forte e corajoso, porque as batalhas são muito grandes e a nossa batalha é ainda maior. Porque nós não lutamos contra a carne nem contra sangue, mas contra todo o principado e potestade, contra Satanás e seus demônios, que são mais poderosos do que as nações da terra. Mas Deus diz, ainda assim, nesse contexto, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Faça de acordo com a lei do Senhor. Se preocupe em observar a lei do Senhor. Por isso, amados irmãos em Jesus Cristo, nós temos essa resposta desse texto. Por que eles precisariam ter coragem? Agora tem uma outra pergunta importante, que eu gostaria de responder, ainda à luz desse texto. É por que Josué poderia ter coragem? Qual era a garantia que Deus, ou qual foi a garantia que Deus deu para Josué, ou as garantias que Deus deu para Josué, para que ele pudesse ter certeza, olha, eu tenho argumentos aqui para ser forte e corajoso. E graças a Deus, irmãos, ele deu muitas garantias para Josué. Ele não somente disse, seja forte e corajoso, mas nós vemos aqui Deus, em suas palavras a Josué, rechear as suas palavras de argumentações, demonstrando para todos nós que nós temos vários motivos para ter ânimo, ter coragem. E o primeiro motivo é a própria promessa de Deus. Observe o versículo 3 e o versículo 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Verso 4, os irmãos podem ler? Então, meus irmãos, quando Josué ficasse, porventura, pensando com que base eu vou ter coragem, com que base eu vou ter, qual critério que eu vou ter para estabelecer que eu posso ter coragem, um desses critérios é a própria promessa de Deus. Simples assim, Deus prometeu e pronto. Deus prometeu que nós iríamos vencer as nossas batalhas. Aplicando para nós hoje, é óbvio, Deus não promete que nós vamos vencer todas as nossas batalhas materiais. Mas as mais difíceis e principais, que são as nossas batalhas espirituais, Deus promete que nós vamos vencer. Por exemplo, Jesus Cristo disse essas belas palavras, que ninguém pode arrebatar as suas ovelhas de suas mãos, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Que garantia que nós temos, que base que nós temos, que critério que nós temos para nos impulsionar a ter coragem para viver estas coisas? Deus prometeu. Ele prometeu todas estas coisas. Mais um fator importante nós observamos nesse nosso texto, irmãos. No versículo 5, Deus promete ser favorável a Israel. Olha só o versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus promete favorecer Josué. Deus está em todos os lugares. Não há nenhum lugar deste universo que Deus não esteja, mas o favor de Deus não está em todos os lugares. Deus não é favorável a todas as pessoas. Deus promete ser favorável a Josué dentro desse esquema, dessa missão que Josué tinha a enfrentar. Assim como, meus irmãos, nós como igreja de Jesus Cristo, eleitos do Senhor, Deus promete ser favorável a nós, a nossa missão de pregar o Evangelho, de ser sustentados na nossa salvação, de não permitir
que a incredulidade tome o nosso coração a tal ponto que perquemos a salvação. Isso é impossível, por isso nós acreditamos como reformados que é impossível que alguém seja salvo por Deus, selado pelo Espírito Santo, que Cristo tenha morrido por essa pessoa na cruz e ela venha então a se perder eternamente. A base aqui é o favor de Deus. Deus está dizendo, eu sou favorável a você. Nós vemos vários exemplos, e talvez um dos exemplos mais incríveis desse livro foi aquele momento em que eles tiveram a impressão de que o sol parou, de que Deus reteu ali o andamento da terra. Uma prova que essa promessa se cumprira dentro ali da missão do povo de Deus. Deus movimenta até os recursos, Deus movimenta até os elementos da natureza para abençoar os seus filhos. Veja, meus irmãos, Deus é o mesmo. É claro que nós não temos a mesma missão dessa época. A nossa missão não é invadir as nações em nome de Deus, nem levantar uma bandeira nacionalista evangélica para, sei lá, perseguir as pessoas, matar as pessoas, invadir territórios. Não, a nossa missão é diferente. Pois Cristo Jesus já nos revelou que o reino de Deus não é desse mundo. Todavia, irmãos, nós temos, mesmo assim, a garantia de Deus que Deus está conosco. E que conseguiremos cumprir o nosso propósito como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível deter a igreja de nosso Senhor. Esse texto é tão bonito. Como fui com Moisés, verso 5, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele é tão bonito que ele é citado no Novo Testamento pelo autor aos Hebreus. Hebreus 3, 5. Vamos ler esse texto? Para observarmos como os autores bíblicos citavam os textos do Antigo Testamento. Hebreus 3, 5. Não é esse? 3, 5? 13, 5. É que minha dicção já não é boa, né? Aí um pouquinho rouco aqui. Isso, 13, 5, desculpe. Vamos ler todos juntos? Sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Que ele tem dito. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais abandonarei. Veja, meus irmãos, a gente poderia pensar assim. Deus disse para Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A gente pode pensar assim, poxa, mas em que isso se aplicaria à minha vida? Eu estou aqui trabalhando, né? Eu estou aqui vivendo um outro contexto, em que isso se aplicaria à igreja? E aí o autor aos Hebreus, da igreja, servo do Senhor, pega esse texto e cita esse texto dentro de um contexto relacionado à avareza. Olha só que coisa interessante. Talvez os nossos inimigos hoje não sejam nações. Não tenhamos que invadir uma nação. Mas veja, nós temos um inimigo que foi citado aqui pelo autor aos Hebreus, que é avareza, amor ao dinheiro. Ou o amor ao dinheiro não é um inimigo que bate na porta do nosso coração, muitas vezes. E o autor aos Hebreus vai pegar essa mesma citação e aplicar agora a um outro inimigo. E vai dizer, olha, não seja avarento. Não se preocupe com o dia de amanhã demasiadamente em relação ao comer, em relação ao vestir. Não deixe que as preocupações cotidianas dessa vida em relação à existência domine o seu coração. Por quê? Porque ele disse a Josué, não te deixarei, nem te desampararei. Olha a base da coragem que nós precisamos ter. Vamos dizer então, sim, teremos coragem, porque Deus promete não nos desamparar. No versículo 9, Deus promete ainda algo que está dentro do contexto da aliança de Deus com o seu povo. Deus promete a sua presença com o seu povo. Observe o versículo 9 do nosso texto, Josué 1, 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer, Josué, você vai andar por vários lugares, mas você nunca vai estar sozinho. Que a minha presença estará com você. A presença de Deus, meus irmãos. A presença de Deus não é só um detalhe da vida de um cristão. É essencial na nossa vida.
É tão essencial que a promessa da presença de Deus, eu tenho dito isso aqui para os irmãos, a promessa da presença de Deus é um elemento pactual. Quando Deus faz um pacto com o seu povo e promete abençoar o seu povo, em todos os pactos que Deus fez, Deus promete dar da sua presença para o seu povo. A presença de Deus é fundamental. E é por isso que a presença de Deus, e esse elemento tão fundamental da presença de Deus se cumpre de uma maneira, talvez o seu ápice, né? O momento mais grandioso da promessa da presença de Deus, seja a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que entre os seus títulos tem o título de Emanuel, que significa que Deus está conosco, que a presença de Deus está conosco. Através de Jesus Cristo, então, a presença de Deus está conosco. Meu irmão, minha irmã, por que você deve ter coragem? Qual é a base? Por que você pode ter coragem? Qual é o argumento? Qual o critério? Qual é o fundamento? É porque Deus promete estar com você, é porque Deus promete ser favorável a você, é porque Deus promete a sua presença dele com você. A base para a sua coragem é a presença de Deus. Por isso tenha coragem. Em determinado momento da caminhada de Moisés, Moisés se estressou muito com o povo. Ficou muito magoado com o povo. Em determinado momento, Moisés pediu para que Deus tirasse a própria vida dele. Não suportava mais. O povo era um povo murmurador, um povo incrédulo, um povo imaturo. Moisés não aguentava mais. E em certo episódio, Deus diz para Moisés, olha, você pode ir com esse povo, mas a minha presença não irá com eles. Êxodo 32, 33. E Moisés, como alguém que estava acostumado à presença de Deus, suplica diante de Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Nós temos então essa palavra, essas citações de alguém que de fato dependia da presença de Deus. De alguém que não conseguia se levantar, viver, fazer as suas atividades, dormir, sem a certeza da presença de Deus sobre sua vida. Por isso, nós temos que buscar a presença de Deus. E buscamos a presença de Deus como, meus irmãos? Como fazemos isso? Através dos meios de graça que Deus nos dá. Ceia, o batismo, a comunhão com os santos, o culto, o estudo da palavra de Deus. Todos esses são elementos através dos quais nós buscamos a presença de Deus todos os dias. E talvez seja por isso, meus irmãos, que muitos de nós é dominado pelo medo. Tem andado dessa maneira. Talvez seja porque nos esquecemos de que Deus nos prometeu que a sua presença estaria conosco. Talvez seja porque não nos esforçamos para buscar a presença de Deus. Do que vale qualquer tipo de sucesso sem a presença de Deus, meus irmãos? Do que valeria conquistar a terra terrena prometida sem a presença de Deus? Do que vale conquistar um grau dentro dessa sociedade? Do que vale ter um bom emprego sem a presença de Deus? Do que vale ter uma boa família sem a presença de Deus? Do que vale ter sucesso em várias áreas se não temos a presença de Deus? Sem a presença de Deus, nada disso vale. E por isso a presença de Deus é o fator fundamental para que tenhamos coragem. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos ter coragem. Porque a nossa missão não é fácil, você precisa ter coragem. Não quero desanimar você, mas as coisas não tendem a melhorar. As coisas tendem a piorar. Por isso você precisa ter coragem. Eu não posso ser leviano e dizer para você que a partir de hoje as coisas vão melhorar. As portas serão abertas. Deus não revela nada disso na sua palavra. Nós temos que ser realistas. E o próprio Jesus era tão realista, né? Quando ele dizia o seguinte: quem quer me seguir, vai enfrentar perseguição. A porta é estreita e o caminho é estreito.
Então não podemos, como alguns até ousam fazer, dizer para as pessoas, enganando as pessoas levianamente: olha, a partir de hoje a sua vitória vai chegar. A partir de hoje a porta que você quer vai ser aberta. A partir de hoje o seu problema será resolvido. Não. Não há nada na Escritura que nos autorize a levianamente dizermos essas palavras. O que nós podemos dizer, com certeza, é, independente da circunstância, seja corajoso. Pode ser que as coisas piorem, e é provável que piorem, mas seja corajoso. Se o contexto familiar não está bom, e pode ser que piore, você vai precisar do quê? De coragem. Se o contexto mundial em relação ao evangelho não é bom e pode ser que piore, você vai precisar do quê? De coragem. O nosso descanso não é nessa terra. A nossa alegria plena não é nessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, você vai precisar de coragem. Ser forte e corajoso. Muitos não vão ter essa coragem. Muitos vão se desviar, vão cair. Muitos, diante das perseguições, dos problemas, dos escândalos, vão sucumbir. Mas Deus está falando para nós nessa noite: não, você tenha coragem. Tenha coragem para continuar a sua missão, olhando para Jesus Cristo, fazendo as coisas de acordo com a lei de Deus. E as promessas, irmãos, que Deus faz para te animar, é que a presença de Deus está com você. É que Ele é favorável ao seu povo. E quando nós queremos fazer algo para a glória de Deus, Deus é favorável a nós. Agora, para finalizar, além dessas coisas importantes que nós vimos nesse texto, é preciso mencionar, irmãos, que há uma ligação entre a pessoa de Josué com a pessoa de Jesus Cristo. E essa ligação se dá de duas formas. A primeira é o próprio nome Josué. O próprio nome Josué, Yehoshua, é a versão hebraica do nome grego Jesus, Jesus. E significa a mesma coisa, Jeová é a salvação. Portanto, o nome Josué e o nome Jesus são exatamente os mesmos. A diferença é que Josué é o nome hebraico e Jesus é o nome grego. Essa é a diferença. Semelhante Saulo e Paulo, né? Paulo não é um nome trocado de Saulo. Saulo e Paulo é o mesmo nome, são os mesmos nomes, né? Só que Saulo é o nome aramaico de Paulo e Paulo é o nome grego de Paulo. Portanto, nós vemos aqui uma ligação na nomenclatura dos nomes de Josué e Jesus. Jeová é a salvação. Só que não só no nome. Existe uma tipologia entre Josué e Jesus. Assim como Josué levaria o povo até a terra prometida, assim também Jesus Cristo leva o seu povo à terra prometida. E aqui que é a coisa mais bonita, irmãos. Que a nossa terra prometida não é um lugar terreno. Não é simplesmente uma nação humana. A coisa com a gente é melhor, é maior. O descanso que Deus tem preparado para o seu povo é melhor. A palavra sábado, Shabbat, descanso. O descanso que Deus tem preparado para o seu povo é melhor. E eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Sabe quem faz essa conexão que eu acabei de dizer? Vamos ver quem que faz isso? O autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 8. O autor aos Hebreus está, capítulo 4, versículo 8, falando exatamente da entrada do povo na terra prometida. E ele mesmo vai fazer essa conexão de Jesus Cristo com Josué. Só que ele vai dizer que a nossa situação é mais nobre, é mais importante, é melhor, é maior do que a situação do povo do Antigo Testamento. Porque eles estavam entrando numa terra física. E nós estamos adentrando numa terra, também tem elementos físicos, mas são novos céus e nova terra onde habita a justiça. Olha só que coisa maravilhosa, meus irmãos. Hebreus 4, 8, o autor aos Hebreus está argumentando que Josué não foi aquele que levou o povo à terra prometida verdadeiramente. O plano de Deus nunca foi a terra prometida física. O plano de Deus era levar o seu povo para o verdadeiro descanso. E o verdadeiro sábado, a verdadeira palavra sábado, descanso, é o próprio Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o descanso do povo de Deus. Observe como isso é dito aqui, Hebreus 4:8. Os irmãos podem ler, por favor? Se Josué tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O descanso verdadeiro, a promessa verdadeira não veio então com Josué. E aí no versículo 9 ele vai complementar dizendo o quê? Portanto, resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Se referindo então ao descanso que o povo de Deus tem em Cristo Jesus. A argumentação do autor aos Hebreus é uma demonstração de que Jesus é superior, ele cumpre as promessas do Antigo Testamento e é superior a essas promessas. Dentro dessa argumentação, ele faz a conexão entre Josué e Jesus e demonstra que Jesus nos faz promessas maiores e melhores, e não foi Josué que verdadeiramente adentrou com o povo a terra prometida. É Jesus que faz isso, de fato. Realmente é Jesus que faz isso. Portanto, meus irmãos, nós temos esse nosso grande Senhor, grande Salvador, que promete que entraremos na terra prometida. E eu pergunto aos irmãos, há algo que pode resistir a Deus? Sim ou não? Não. Inevitavelmente, independente do que aconteça, independente dos terremotos dessa vida, que o diga esses dias, né? Que teve gente que acordou assustado aí às 8h22 da manhã, né? Recebendo mensagem no Android, alguns no outro, como que é o outro sistema lá? Tem um sistema mais caro, né? Nem os terremotos dessa vida podem tirar a nossa salvação. Aquilo, meus irmãos, que de fato é importante, nada pode tirar. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida então, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê coragem. Que Deus te ajude. Deus esteja com você em todos os momentos. Amém?